É sábado! Quem já viu o filme chamado Samba? Passou 2 vezes na Globo, mas é a primeira vez que eu vejo. É muito bom. É um filme delicado, perspicaz, é muito bonito, né? E é muito bonito. As pessoas olham pra gente assim que é black, né? Tipo, fala assim, ah, o cara é negro, né? Tipo, fala assim, ah, então o cara. Ele não é sensível, né? Tipo, ele é grosseiro. Né? As pessoas acham isso. Mas eu não sei, tipo, o que acontece. A gente que é negra, a gente é muito sensível. Quanto mais negra a gente é, mais sensível a gente é. Mesmo que seja tipo esses negros de gangue, sabe? A gente é muito vulnerável. A gente é muito vulnerável. A gente é muito, muito, muito sensível. Né? E esse filme é muito lindo. A história de um... São argelianos e senegaleses que são imigrantes na França. E aí mostra a dificuldade deles para conseguir um emprego. E quando eles conseguem, são subempregos, né? E é a mesma coisa que acontece aqui. Eu me identifiquei porque eu fiquei como... Eu não era imigrante na Argentina, eu fiquei lá uns meses. E era muito difícil encontrar um trabalho, e era uma angústia muito grande, porque você não tá em casa, entendeu? Eu não tenho emprego aqui também, eu faço um biscate aqui, outro biscate lá. Mas eu tenho uma esperança maior, entendeu? Uma segurança maior. Eu tenho minha avó, tenho meu pai, a minha mãe também ajuda, tenho meu marido. Tem aquela coisa com o cidadão, né? Com o cidadão parece que você tem um vínculo maior. Lá não tinha ninguém, eu me sentia muito solta. E era uma dor muito grande, assim, sabe? Quando você tá longe da sua pátria, é uma dor assim é uma dor de você. É porque a sua pátria é sua mãe, entendeu? A sua pátria é sua mãe. Quando você tá longe da sua pátria, parece que sua mãe morreu, assim, sabe? Essa é a sensação. É essa a sensação. Sua mãe morreu. E você se sente órfão, entendeu? Você se sente órfão. Quando você tá longe da sua pátria, você tá fora da sua pátria, você se sente órfão. E é diferente de você estudar. Ah, eu vou estudar em outro lugar que você tem um visto de estudante. Se você vai com visto de trabalho para outro lugar, você tem mais segurança. Mas se você é um imigrante sem visto nenhum, você se sente órfão. É muito difícil. Essa história é muito bonita. E é um pouco de romance, é um pouco de romance, é um pouco de awkward também, né? Tem uma delicadeza awkward, que é um cômico tímido, assim, né? Pra mostrar esse romance, essa trajetória do samba, que o nome dele é Samba, pela França, como imigrante, os subempregos, a dificuldade para conseguir uma licença para trabalhar. E ele consegue um trabalho. O filme ele tem 1h30 de duração, 2 horas de duração. Lá pela 1h30 ele consegue o trabalho. E ao mesmo tempo que ele consegue um encaminhamento de relacionamento com a francesa que ele gosta. Aí, que é a protagonista, Alice. E aí você fica pensando assim, nossa, eles podiam começar contando já a história que ele, né, que ele tinha conseguido esse trabalho nesse local que é um lixão, né? É um local de reciclagem. E ele vai na pessoa do posto de trabalho, né? Da agência de trabalho. E ele fala, você pode me dar um trabalho melhor, tal, porque pra mim é muito difícil, eu tô namorando uma menina assim, ela é francesa, tal, ela tem coisas boas.
E eu leva 3 dias pra sair esse cheiro do meu corpo, entendeu? Ele bem não fala que ele tá namorando ela, porque não pode também, né? Mas, tipo, é isso que ele deixa entender. E aí... E ela fala que não é possível. E, tipo... Aí você fica pensando, né? Que, tipo, algumas pessoas, elas são tão sensíveis. E o filme leva 1h30, porque isso acontece... Ele conseguir esse trabalho e começar a namorar a Alice a 1h30 do filme. O filme tem 2 horas, então, tipo, mais ou menos. Então, a 1h30 do filme isso acontece. E eles levam 1h30 de filme pra, através das delicadezas, das nuances, explicar, assim, como que ele é sensível, como ele é um bom listener, como ele gosta de ouvir, como ele é sensível, como que ele é suave, sabe? Apesar de ser um homenzarrão negro alto. E ele cheio de cicatriz no corpo, ele é um homem sensível, sabe? E tipo, e você fica pensando naquilo, que levou 1h30 pra descrever uma personalidade tão vulnerável. E ele tem que trabalhar no lixão, né? E é um trabalho tão grotesco. E às vezes, algumas pessoas chegam pra gente e falam assim: ah, porque você é negão, você tem que ser uma pessoa mais agressiva. Você tem que ser uma pessoa mais outlined. Você tem que ser uma personalidade mais outlined. E, tipo, e se a gente é delicada, fala assim: você é neguinha, sabe? Você é neguinha. E não é assim, nós somos muito delicados mesmo. Nossa pele é bem suave, nossa pele é bem suave. Tipo, você pega quão mais escura a pessoa. Eu ainda tenho uma pele um pouco mais clara, mas quanto mais escura a pessoa, mais sensível a pele, mais suave a pele, mais... É uma pele que, tipo, parece que é água. A pele parece que é de água. É tipo, parece um cetim, assim, sabe? Parece de cetim a pele desses africanos. É muito bonito. É muito bonito. E isso é uma sensibilidade que é impossível você sufocar essa sensibilidade. Tá na sua pele, meu. Mas não tá só na sua pele. Sabe, mas é escuro, você tem que ser assim. Tipo, o céu também é escuro. O céu também é escuro de noite. E a profundidade do céu é uma coisa muito densa, muito suave, né? Então, né, tipo, assim, se uma pessoa que como os africanos, por exemplo, e suas tribos, o que eu tô querendo dizer com isso é assim, esses africanos, dessas tribos africanas, que tem a pele, não só nas tribos, mas como, por exemplo, nos originários, né, tem a pele muito sensível, e muito escura, e eles estão expostos à escuridão do céu durante a noite. Isso sai de dentro deles, entendeu? Tipo, de formas muito intensas, assim. Então, sei lá. Mas é um filme muito bonito. É um filme muito bonito. Eu entendo que algumas pessoas, elas, como esse samba, né, ele, sem falar de pele nem nada, porque algumas pessoas, alguns de vocês que assistem isso se sentem ofendidos por falar de pele, mas é antropologia isso, né? É antropologia, tipo, a cor da sua pele tem a ver com o tipo de sensibilidade que você tem. Se você é uma pessoa branca, você tem mais facilidade a mudar de lugar, né? A ser nômade, né?
Porque você tem que mudar para poder se acostumar com os locais do clima. Você, tipo, você se adapta aos locais de acordo com onde você tá. Você é um nômade. Se você tem uma pele escura, você se acostuma com o lugar que você tá. Então você tem uma cultura mais fixa, né? Tipo, então, sei lá, a cor da sua pele diz muito sobre a sua personalidade. Isso é antropologia. Mas algumas pessoas têm dificuldade em entender isso. São os racistas, né? Então, mas pra falar de samba, eles passaram uma hora e meia do filme mostrando como ele era sensível, como ele era um bom ouvinte, como ele era inteligente. E o fim do filme é isso também, como ele conquistou coisas. Depois que ele readquiriu seu próprio nome, né? E ele mostrou seu talento com alguma coisa, como ele adquiriu coisas. E na lembrança dele, a força dele veio dessa mulher, que é a Alice. Que foi a força de tudo. Então, tipo, e pra ela, a força dela também pra sair de um momento de vulnerabilidade, que ela tava com problemas psíquicos, foi ele também. Então, tipo, eles não se esqueceram e foi uma coisa muito importante um pro outro. E o filme meio que se baseia nisso. Aí, tipo, como às vezes uma pessoa é importante pro momento da sua vida e você vai ter naquilo um ponto de partida para outras coisas, né? Enfim, aí isso me faz pensar que algumas pessoas, elas não devem, tipo, trabalhar com coisas muito... Não é justo que elas trabalhem com coisas tão... uma mão de obra tão rudimentar, né? Tão rudimentar. Porque, por exemplo, o caso do samba trabalhando no lixão. E as pessoas que nós temos hoje em dia, como eu estava explicando aqui, na geração neném, eles querem colocar a gente para trabalhar em coisas que são muito rudimentares, como call centers, etc. São coisas muito rudimentares, eu não tenho nada contra, mas tipo, é muito difícil. Inclusive eu tô indo em outra entrevista essa semana em call center, vamos ver se dá certo. Mas é muito rudimentar mesmo, sabe? Tipo, e nós temos um quesito a mais pra personalidade de criativa e comunicativa. Então é difícil você manter o padrão, né? E ficar naquela coisinha, né? Tão narrow, né? Tão narrow, é muito difícil. Falar que todo trabalho é difícil... Tem trabalhos que são difíceis e tem trabalhos que são limitadores, né? E, por exemplo, na Índia tem as castas. Você fala assim, o cara que nasceu lixeiro, o filho dele vai ser lixeiro e assim por diante. Já não é mais tão assim na Índia, porque tem muitos gurus. Então é possível, com o advento dos gurus e a liberalidade dentro dos gurus, um cara que nasceu lixeiro não é mais tão fixo naquilo, ele pode se tornar um brahmane. Mas ou não um brahmane, ele pode se tornar alguma outra coisa. Ele pode ser um seguidor de um guru que o acatou de uma forma ou de outra. Não sei, existem bons gurus, maus gurus, enfim. E existem organizações indianas também que aceitam pessoas que são de castas menos elevadas, né? E através de um fiel acato ao que é ensinado, a pessoa pode fazer uma faculdade, a pessoa pode... Na Índia tem muitas faculdades. Fazer uma faculdade, trabalhar com alguma coisa, porque a Índia tá quase capitalista também, né? Tá lá junto com a China. Tá quase capitalista. Não se abriu muito, mas tá quase capitalista. E pode ter uma ascensão social, no caso, né? O que não significa que algumas pessoas, como Shudras, por exemplo, né? São Shudras na casa da Índia. São aquele pessoal que, tipo, que são mais caipiras, assim, tipo, que eles nasceram, aqui no Brasil a gente chamaria de caipiras, né?
E eles nasceram com um intelecto meio que, tipo, reduzido àquilo. Você pode explicar uma coisa intelectual pra ele, ele nunca vai entender. Ele nunca vai entender, tipo, ele não vai nem querer ouvir, às vezes, tipo, ele nunca vai entender. Ele pode ouvir, mas ele não vai conseguir gerar interesse por aquilo, entendeu? Não vai gerar interesse. Ou ele vai ouvir só algumas coisas, né? E, tipo, merece amor, como todas as pessoas, né? A gente não pode também achar que não é assim. Merece amor, como todas as pessoas. Merece compreensão. Quando quiser falar alguma coisa, merece ser ouvido mais do que todos. Porque quando uma pessoa não está pronta para ouvir o que lhe é dito, significa que ela tem muito mais a dizer sobre alguma coisa que ninguém quer ouvir. E depois que ela é compreendida naquilo que ela conseguiu explicar, é que ela vai estar aberta para ouvir o que ela ainda não conseguiu ouvir anteriormente, né? Então, ela primeiro precisa expressar todo aquele sentimento, aquela emoção, aquele intelecto. Todo mundo tem alguma coisa para conseguir uma iluminação, né? Porque todo mundo tem um processo de iluminação, tudo é um processo de iluminação. Ela consegue um processo de iluminação, aí ela consegue um processo de iluminação, aí ela ouve alguma coisa, né? Ou seja, numa organização indiana, espírita, católica, em alguma organização, ela ouve alguma coisa que a eleva, ou de alguma pessoa, a eleva. E aí ela tá pronta pra ouvir as coisas que ela não tava pronta antes, porque ela tá muito cheia de coisa, precisa pôr pra fora. Às vezes uma boa terapia, né, dá certo. Às vezes a pessoa tá, tipo, tão cheia de cabeça, tão cheia de lixo. Minha mãe nos Estados Unidos tem muito disso, né, minha mãe bebia, minha mãe fazia isso, meu pai fazia aquilo, isso me afetou de um jeito que eu acabei tendo que pôr as coisas pra fora. Mas aí o que aconteceu? Eu sou mãe agora. Agora eu sou mãe, agora eu tenho que trabalhar, tenho que de uma forma ou de outra. E não consegui colocar pra fora ainda, entendeu? Tipo, tudo que me afetou. Então são coisas que a gente são traumas, que a gente não consegue abafar, né? E tem que pôr pra fora. Quem teve contato com Hare Krishna quando era criança consegue, ao entrar em contato com Hare Krishna depois de um tempo, daquele despertar, assim, você fala, meu, quer dizer que foi isso que aconteceu? Realmente? E é muito duro esse despertar. Você, tipo, às vezes você acaba de um jeito muito cruel nesse momento, né, quando vem o despertar. O processo Hare Krishna é um processo muito longo, é um processo que leva uns 60 anos. O que leva, tipo, na igreja católica 30 anos, o que leva sei lá, cada lugar tem seu processo, mas enfim. O Hare Krishna, você nasce, se você tem uma vida difícil, você vai cair a sua ficha da vida difícil que você teve, você tá com 20. Aí com 40, você começa a construir alguma coisa. Com 60, você construiu alguma coisinha. Aí, tipo, eles falam assim, bom, agora você construiu alguma coisinha, você pode ser Hare Krishna. Tá com 60 anos. É difícil. Então, eu estou falando isso porque é um processo, né? Então, tipo, a pessoa precisa tirar de dentro dela o trauma que ela teve, a dor que ela teve. Ela precisa, tipo, falar, ela precisa fazer sentido pra ela. Então foi isso que aconteceu. Então é isso que eu tenho que fazer, né? Pra depois conseguir começar a ouvir. Porque às vezes a gente não consegue ouvir mesmo. A gente não consegue ouvir. A gente só consegue falar. Né? Então é sábado. Antes de assistir o samba na Globo, eu tava assistindo o Bake Off Brasil na SBT. E o Wondering How Come, esses jurados de bolos deliciosos, eles devem cozinhar, né? E eles entendem simplesmente tudo sobre confeitaria. E apesar disso, eles são fit. São magrinhos, né? Têm corpos ótimos. Isso porque eles têm que dar palestras, eventos, etc. Eles têm que ter um corpo bom, né? Não que se eles fossem gordinhos seria um problema. Mas eles não podem comer de tudo também que eles cozinham, porque senão nem seria saudável. Talvez
O cozinheiro não tem que necessariamente comer tudo aquilo que se cozinha. Mas, se ninguém comer o que se produz, como nicho de mercado, tudo estragará. E de fato, muito está se estragando. Não há ainda um cálculo matemático que divida toda a produção ou a maior parte da produção dos bens de consumo com toda a população da face da Terra. Eu não acho que essa divisão se faz com injeção de bens da base para o topo. Era o que achava o Lula, a Dilma, né? Eu nunca entendi qual que era o intuito disso. Isso não faz de uma sociedade capitalista como socialista, porque existe uma transição, né? E, enfim. Porque se você injetar a base que é pobre, muito pobre, tem muita gente. Se você injetar, se você tipo, der o básico para toda essa gente, a classe média vai ficar desassistida. Que foi o que aconteceu, né? O que impossibilita o crescimento e sustentação da classe média. Mas, ao contrário, aumentando os empregos e os salários das pessoas que compõem a parte intermediária da pirâmide social, para que haja sustentação na transferência de bens. Ao contrário do que muitos pensam, a parte intermediária da pirâmide, a classe média, é responsável pelo movimento sentido para baixo das riquezas de uma sociedade. Ainda que trabalhem para a classe alta, todo o lucro do consumo e dos impostos da classe média é aplicado na classe inferior. Em contrapartida, a classe alta usa os seus lucros para o seu próprio benefício, o que caracteriza a corrupção. A classe alta tem que repassar esses bens, né? Eles têm que dar um jeito de repassar para as outras classes. No Brasil, ninguém quer saber de nada. Eles não querem saber, tipo, em ter em ser bem visto pela sociedade, né? A classe alta não quer saber. Eles querem ser vistos entre eles mesmos sobre quem tem mais dinheiro. Ah, eu tenho mais dinheiro que você, né? Nos Estados Unidos, a classe alta decidiu investir em muitos estados dos Estados Unidos, como Atlanta e Nova York, em uma alta porcentagem de seus lucros em políticas de ação afirmativa, que são as ações beneficentes, como hospitais, creches e orfanatos, alguns deles semi-privados, através do financiamento de editores para publicações de best-sellers, cujos autores são palestrantes por todo o mundo. Então essas palestras rendem dinheiro, né? E eles financiam em hospitais, e o hospital tem o nome da família da High Society, né? Como chama? High Society é o quê? High Society é o quê, gente? Nem sei como chama. A pessoa que é rica. Ai, nem sei. A pessoa da High Society, né? Então, o nome da família dela lá no hospital, no orfanato, tudo. E eles investem nisso para poder ter mais hospitais, etc. E esse dinheiro vem desses palestrantes. Então, esses palestrantes eles ganham uma porcentagem para fazer as palestras e uma outra parte vai para fazer hospitais e tal. Essa é uma forma do residual, o qual não se paga em impostos, ser revertido em prol da sociedade, evitando a corrupção e aumentando a visibilidade positiva nesse high society. É como se fala? Elite, né? Elite. Mas como se fala as pessoas, as mulheres que são da elite? Não sei. Então, essas pessoas da elite, no caso, elas investem na própria sociedade e elas ganham uma visibilidade na sociedade. Não porque eles se importam, mas para eles isso é importante. Eles fazem grandes jantares, como esses que a gente vê no Amaury Júnior, mas são ainda mais pomposos, com muita prataria, com muitos cristais, com belas toalhas, para eles mostrarem suas joias, né?
e decidirem quem que vai doar o quê. Aí, o dinheiro que ela doou para muitas causas, às vezes para bolsa de estudos, para faculdade. Então, tem bolsas de estudo, por exemplo, que a bolsa de estudo que uma pessoa ganhou custou $20.000. Quem doou foi tal pessoa, né? Então, de um lucro que ela teve naquele ano, ela ia ter que pagar $100.000 de imposto. Aí ela pegou, doou $20.000 para aquela bolsa de estudo, então ela teve que pagar somente 80 mil de imposto. E essas coisas, né? Mas aqui não tem esse tipo de ação, então não tem muita... E tem gente muito rica aqui também, mas tem muita corrupção por causa disso, né? Porque tem essas ações. Então tem muita bolsa de estudo, muita bolsa de estudo. Tem até pro Brasil, se você pesquisar na internet, tipo... E o pessoal tem feito muito disso, porque tem uma galerinha que tá saindo do Brasil pra estudar fora do país. Se você pesquisar bolsa de estudo no exterior, né? Tipo, vai aparecer muita bolsa de estudo pra gente que é da América do Sul. Aí, tem bolsa de estudo, tem essa questão de os editores de livros, para publicar livros, para fazer toda a produção do livro, porque a produção de um filme, por exemplo, vou fazer a produção do filme através da Lei Rouanet, é do governo que faz. Tem o Hollywood também, tem Hollywood, que não é Lei Rouanet, né, mas é Hollywood, que é uma coisa mais privada. Acontece que a produção de um livro é uma produção cultural. Essa produção ela é feita de uma forma privada, de diversas formas. Uma dessas formas é essa. Uma dessas formas. A Barnes & Noble é uma outra forma. São iniciativas, né? Então são essas outras coisinhas. Esse residual, prêmios para intelectuais, prêmios de científicos, de blogs, todos os tipos de prêmios que você possa pensar, robótica, videogame, são prêmios, qualquer coisinha que saia nova, estão fomentando. Os prêmios normalmente são para coisas mais novas, né, tipo, coisas que estão saindo agora, eles dão para fomentar o nicho. Por outro lado, alguns países da Europa, como os escandinavos, optaram por uma vida caracterizada como uma classe média de qualidade para 95% da população. Mas este resultado foi obtido após mais de um século de trabalho da classe alta em favor da classe média, que através disso foi crescendo. E nem por isso a classe alta deixou de ser privilegiada por lá. Os ricos europeus estão dentre os mais ricos do mundo. Assim sendo, essa questão beneficente não acontece na Europa tanto assim, porque lá, por mais de um século, os ricos fizeram isso de dar dinheiro para a classe média, não de dar dinheiro, mas investir em emprego, tal, educação, saúde, tudo. Repassar para a classe média. Cada local tem sua forma de investir na classe média. Os Estados Unidos investem com ação afirmativa e beneficente. Eles têm uma classe alta muito alta. Os ricos da Europa, eles são um pouco menos, mas eles também são muito ricos. Os ricos da Europa são os mais ricos do mundo, eles são muito ricos. Mas eles têm uma classe média muito grande também, né? Porque eles investiram por mais de um século nisso, tipo, só dando dinheiro na classe média e tal, e investindo na indústria, investindo em emprego. Então acabou acontecendo que os próprios a própria classe média da Europa consegue se sustentar de uma forma ou de outra, mesmo durante uma crise, né? Então, assim, agora que a Europa está passando por essa crise do Brexit, né? Parece, vai sair, não vai, e o euro fica como? E quando teve a crise do Berlusconi, que o primeiro-ministro da Itália, eles tinham uma reunião muito, muito importante, parece, com
com União Europeia e Estados Unidos, aí eu não sei se foi G20, não sei se era uma reunião G20, era uma reunião muito importante. Aí o primeiro-ministro da Itália foi envolvido num crime sexual, né? Com uma camareira brasileira, inclusive. Aí deu todo esse problema e deu um breakdown na economia europeia e americana. E a Europa sempre consegue se sustentar, porque eles têm uma classe média forte, né? Em trabalho. Tipo, pode acontecer qualquer coisa. Eles sempre estão trabalhando, né? Tipo, sempre tem os contatos deles, seja lá com quem for, e suando a camisa. É uma coisa que a gente não consegue fazer, porque a gente depende das pessoas para comprar os nossos bens. E quer queira, quer não, o nosso mercado consegue de muitas formas ser de subsistência, né? Então, às vezes a gente produz, mas assim, as pessoas não vão comprar. E aí o que acontece? As coisas estragam. Tô gordinha e morrendo de fome. Mas tem gente que ainda nem comeu hoje, né? Só que eu não aguento mais comer essas coisas baratas e calóricas estando em casa ocupando a classe C e D. Isso é pra falar de justiça? Não dá pra reivindicar a meritocracia em um país com essa desigualdade. Em termos de meritocracia, serei eu de fato recompensada por tudo contido neste blog? Vai ter trabalho com 2 salários mínimos de acordo com minhas reais habilidades? Vou me enviar ao menos 300 reais em tradução por semana? Acho que é o que todo mundo quer saber, né? Se vai ter trabalho mesmo pra todo mundo. Bom, eu vou... Isso aqui já deu 32 minutos. Então eu vou publicar. Porque eu queria gravar mais um. Antes de dormir, isso aqui. Então eu vou publicar esse, tá, gente? Obrigada aí vocês ficarem aí comigo e tal. E eu vou depois gravar mais um se der tempo, tá? Então, até mais.